Ok, vamos entender uma classificação sobre os tipos de variáveis. Existem várias formas de classificar, só aí nos livros vocês vão ver, né, várias divisões acadêmicas, muitas delas, né, sobre as variáveis. Elas têm suas funções, algumas são variáveis definidas com critérios específicos, por exemplo, o critério estatístico. Mas quando a gente fala em ciência em geral, estou falando nas 3 áreas, em todas as situações, você precisa usar um conceito mais amplo. E aí você, é óbvio, vai cair numa coisa um pouco mais simples, porém consistente. Dentro da proposta do método, nós temos que fazer o quê? Nós temos que defini-la segundo condições e coisas relativas à lógica da ciência. O primeiro ponto é entender o que é uma variável. A variável, na verdade, ela é tudo aquilo que você pode estudar. Como nós estamos falando da ciência empírica, então tudo aquilo que você pode estudar dentro da abordagem empírica que nós já discutimos no início do curso. As variáveis, né, que elas são pegas pelo método empírico, ó, você abarca essas variáveis, você consegue obtê-las, na verdade. Embora você tenha uma variável geral, na verdade nós não pegamos a variável, nós pegamos elementos dessa variável, vou explicar com mais detalhe daqui a pouco, né? E essa forma de estudo, essa abordagem empírica, ela acontece tanto na ciência qualitativa quanto na ciência quantitativa. A única coisa é que na quantitativa você transforma essas apreensões em números. E na qualitativa você não está preocupado com esses números. Você vai aprender questões de qualidade. Por exemplo, você pode analisar o discurso de uma pessoa pegando o sentido das palavras que ela falou e a partir daí fazer toda uma análise sem transformar nada em número. Mas você está, de certa forma, obtendo informações empíricas, obtendo informação do seu mundo real para falar sobre ele. Então, nesse sentido, é um método empírico que está em jogo. Então, isso é variável, né? Nós podemos ter vários exemplos de variáveis, né? Tudo que você estuda com esse método é uma variável. Vamos classificar essas variáveis, mas uma classificação que não seja apenas acadêmica, uma classificação que traga uma implicação prática na hora de estruturar o texto ou na hora de você fazer a sua ciência, né? Uma classificação que seja útil nesse ponto do seu estudo. Nesse sentido, nós vamos classificar as variáveis de 2 formas. A primeira delas envolve classificá-las como sendo operacionais ou teóricas. Depois tem uma outra forma de classificar, que já é um pouco mais comum. Então, o que são variáveis operacionais e o que são variáveis teóricas? As operacionais são aquelas que você obtém diretamente. Elas estão muito próximas dos seus órgãos do sentido, né? Você consegue pegá-las. Lógico que, na verdade, você não vai pegar e conseguir pegar diretamente uma variável. Você pode trabalhar com conceitos de átomos, de elétrons, conceitos de coisas que vocês não conseguem pegar diretamente, mas são coisas que são aceitas como sendo abarcadas da forma mais direta possível pelo experimentador, né? Vou dar alguns exemplos em outro nível, ok? Variáveis operacionais. Ó, acidente. Acidente é uma variável operacional. Você define o que é acidente e a partir daí você pode quantificar acidente, por exemplo, se for do seu interesse, né? Ó, essa instituição está tendo um aumento no número de acidentes ou não. Tal medida proposta reduzir o número de acidentes no trânsito ou não. O que são acidentes? Define e conta, não é? Nós trabalhamos com acidentes. Nós podemos também medir peso de coisas. Peso de uma máquina, peso de um organismo, peso de um tecido dentro do organismo, não é? De uma estrutura determinada. Podemos medir o peso. Você põe numa balança, mede e você tem o resultado. Você pegou diretamente essa informação. Podemos medir, por exemplo, nível de glicose no sangue, ou seja, quanto está o açúcar, um tipo de açúcar, pelo menos no sangue desse indivíduo, né? Qual o nível de glicose no sangue. Isso você vai lá, né? Tira uma amostra de sangue, faz uma padronização de técnica e consegue obter o valor de glicose no sangue. Tudo isso foi obtido diretamente pelo cientista. Tá? E outros cientistas podem obter isso também. São variáveis operacionais. As teóricas, elas são o que se infere a partir desta. Ou seja, o que se teoriza, o que se infere a partir do número de acidentes, do peso, da glicose no sangue ou de outras variáveis operacionais. Um exemplo seria assim. Eu poderia estar falando em segurança. Eu medi acidentes, mas eu estou falando em segurança. Não é? Segurança no trânsito.
alguma medida melhorou a segurança no trânsito ou diminuiu? Para eu dizer se melhorou ou não a segurança no trânsito, eu tenho que medir a segurança no trânsito antes e depois da medida. Não é simplesmente dizer, olha, é provável que dê, é capaz que dê. Não, capaz não. Nós temos que medir para ver se isso dá, né? De fato ou não. Posso falar em crescimento. Quando eu meço, né, o peso de uma estrutura ou do indivíduo numa certa situação e meço posteriormente, depois de algum tempo, esse mesmo indivíduo e vejo que teve um aumento no peso, eu digo, houve um crescimento. Óbvio que não é todo aumento de peso que é crescimento, mas dependendo da taxa desse aumento de peso, eu posso dizer que houve crescimento. E crescimento é um conceito, ele envolve o quê? Síntese proteica, uma série de transformações metabólicas para dizer que houve crescimento dessa estrutura desse indivíduo. No caso da glicose, eu posso dizer que o indivíduo está com diabetes, né? Então, dependendo de como tiver essa taxa, ele pode estar com diabetes. Tá certo? Ou seja, eu estou inferindo uma condição mais geral do indivíduo, que envolve alterações hormonais, uma série de coisas, a partir de uma informação muito pontual. Então, veja, das variáveis operacionais eu vou inferir as variáveis teóricas. Essa divisão é importante, por quê? Na estruturação do pensamento e do discurso científico, elas aparecem em lugares diferentes. Veja aqui, as variáveis operacionais, elas aparecem na metodologia do seu estudo e nos resultados. Ou seja, o preceito da ciência empírica é, eu pego pistas e baseado nas pistas eu elaboro conclusões. Então o que eu estou defendendo, a ideia que eu defendo, o que eu digo não é da minha cabeça. É algo que eu tenho evidências concretas. E essas evidências concretas são aceitas por outras pessoas. Isso aumenta a chance de que as minhas ideias, as minhas conclusões, sejam aceitas por outras pessoas. Se não forem aceitas por outras pessoas, não adianta nada. Eu penso assim, vou morrer com aquilo, isso não leva a nada. Né? A ideia é interessante, ela se transforma em conhecimento científico quando, de fato, ela é aceita por uma parcela significativa da sua comunidade. Então, isso aparece aqui, são as evidências. E as teóricas? As teóricas aparecem na parte central do trabalho. Né? O trabalho foi feito visando a parte teórica. Ele precisou pegar variáveis operacionais, porque é um preceito da ciência empírica, que eu só vou aceitar as conclusões que têm as evidências concretas. Mas eu não paro aqui, eu chego lá. Então as variáveis teóricas, elas aparecem na introdução do trabalho, e principalmente no objetivo do trabalho, na discussão do trabalho. Eu não estou discutindo isso daqui dentro dos conceitos aceitos hoje para elaborar conclusões, que também são teóricas. E a essência do meu trabalho eu expresso no título, e a essência do meu trabalho é teórica. Então, nesse sentido, né, a divisão desses dois tipos de variáveis não é uma divisão acadêmica, é uma divisão que traz profundas transformações na construção do texto, na construção do argumento. Isso é uma forma de trabalhar. Tem exceção nesse caso? Tem sim. Vamos imaginar que você está estudando uma variável operacional e ela em si é a grande novidade do estudo. Você está medindo um índice, você está medindo um indicador, você está medindo uma variável que ela nunca foi medida antes. Por exemplo, um hormônio numa certa espécie que ninguém investigou. Ou seja, essa medida que é operacional passa a ser o objetivo central do trabalho, passa a ser a vedete do estudo. Nesse caso, essa variável operacional vai aparecer aqui, porque ela é operacional, e vai aparecer também na introdução do estudo, na discussão, nas conclusões e no título. Ou seja, ela aparece em outros lugares também. Ok? Eu posso dividir agora as variáveis em dependentes ou independentes. Isso eu só vou definir quando houver uma relação de interferência entre elas. Se não houver relação de interferência entre as variáveis, eu não penso em dependência ou independência. Tá? Então veja, uma variável eu posso definir como operacional ou teórica, é um jeito. E as mesmas variáveis podem ser definidas como dependentes ou independentes. Isso também tem implicação para o texto. O que são, então, as variáveis dependentes e as independentes? Imagine uma relação de interferência. Você tem um fator interferente, que no caso é o A, que está causando alguma modificação ou afetando de alguma forma, direto ou indiretamente, um outro fator, uma outra variável. Então, duas variáveis, uma que interfere e outra que sofre a interferência. Neste caso, a variável interferente, ela não depende de B. Ou seja, esta variável não depende daquela.
Como ela não depende daquela, é a minha variável independente. A outra que, por outro lado, sofre interferência desta, ou seja, ela depende desta, ela é a minha variável dependente, ela depende de A. Então, o conceito de dependência é um conceito relativo em relação à variável que eu estou me referindo. É A e B, então o B vai ser dependente em relação a A ou independente em relação a A, dependendo da relação que existir. Tá? Embora seja simples, um conceito comum que muitas pessoas já conhecem, vem muito da estatística esse conceito, não é? É um conceito lógico, na verdade, ele está presente não só na estatística. Nem sempre a situação é tão simples. Imagina o seguinte, eu vou pegar duas variáveis, peso corporal, peso do corpo do indivíduo, e ingestão de alimentos. Eu posso imaginar que o peso corporal interfira na ingestão de alimentos. Então, quanto maior você é, mais você come para sustentar aquela massa toda. É um pensamento válido, tá? Então, eu vejo que o peso corporal do indivíduo é um fator que está, de certa forma, influenciando na sua ingestão de alimentos. Mas eu posso pensar o contrário, não é verdade? Eu posso pensar que quanto mais alimento ele come, mais afeta o seu peso corporal. Isso não tem que ser linear, né? Aqui eu tenho duas variáveis que elas podem uma interferir na outra. Bom, e agora? Então, qual é dependente e qual é independente? Isso é fácil. Você sabe que o fenômeno que você estuda, ele é circular nesse sentido. Porém, você pode, num dado estudo, estar preocupado em estudar essa seta de cima. Nesse estudo, eu estou querendo entender o efeito do peso sobre a ingestão de alimento. Então, nesse seu estudo, essa variável vai ser independente e essa vai ser dependente. Num outro estudo, você pode estar preocupado com uma questão diferente. O efeito da ingestão sobre o ganho de peso, sobre o crescimento. Então, essa passa a ser sua variável independente e essa sua variável dependente. Então, veja aqui. O ser dependente ou independente não é uma condição da variável, é uma condição da relação da variável com a outra variável em comparação e com aquilo que o cientista quer investigar. Onde elas aparecem no texto? As variáveis independentes, você vai descrevê-las e vai caracterizá-las no seu material e métodos. Aquilo que é um efeito, tá? Ou seja, a sua variável dependente agora, ela vai aparecer nos seus resultados. Né? Você pode até dizer que você vai medir tais coisas, mas os valores que você obtém, as qualidades que você obtém da sua medida, elas vão aparecer nos resultados. Então, essa separação é importante. Você vai usar isso daqui também em outras situações. Por exemplo, você vai construir uma frase. Né? Construa uma frase na ordem lógica das coisas. O que acontece primeiro? O efeito ou a causa? Tá? Primeiro você cai e depois você se machuca, ou primeiro você se machuca e depois você cai? É evidente que você cai e depois você se machuca. Então, tem algo que levou a um efeito. Então, na construção de uma frase, coloque primeiro a causa, depois o efeito. Você diga, o professor empurrou a mesa. É direto. E não, a mesa foi empurrada pelo professor. Se você só está invertendo a ordem do raciocínio, deixando a frase mais complexa, e isso num conjunto de frases, num texto todo, ele torna o texto mais difícil de ser entendido. Então, pense com simplicidade, use a lógica mais simples possível e você vai conseguir fazer textos claros e evidentes, que é uma característica e uma necessidade dentro da ciência.